Eu gostaria que vocês tivessem a vontade mesmo com as vossas Bíblias abertas em Gênesis. Gênesis no capítulo 3. Nós vamos falar da queda e o porquê dessa queda. Às vezes são coisas, eu sempre falo com os meninos que estão querendo fazer teologia, que façam também um pouquinho de filosofia, enfim, se puder, né? Um pouquinho de grego, um pouquinho de hebraico, porque ajuda a entender muita coisa. Porque a gente vai chegar e vai falar assim para a pessoa: olha, você está perdido. Ah, mas por que eu estou perdido? Você está perdido por causa de Adão. Aí o cara vai falar assim: mas o que eu tenho a ver com Adão? Aí você tem que ter aquele ponto, né, para chegar e saber abordar. Esse capítulo 3 aqui, ele vai falar exatamente essa questão da queda do homem. Deus, ele cria todas as coisas, é dito que no princípio criou Deus os céus e a terra, e ele cria todos os animais, ele cria vegetais, tudo que você pode imaginar, seja na área vegetal, mineral, ele cria, e por fim ele cria o homem e o coloca num lugar aprazível, num lugar frugal, num lugar onde o homem poderia servi-lo e, ao mesmo tempo, viver de uma forma plena. Então, diz assim o texto: depois de Deus ter colocado o homem, ele tira da sua costela a mulher e deixa o casal ali naquele jardim. E diz assim no verso 1, ora, a serpente, é interessante que aqui a gente fala a serpente, né? Mas o termo correto é o serpente. Mais astuto que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum do fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Daqui a pouquinho a gente lê algum texto aqui, mas em princípio a gente vê uma questão já muito falada, já muito dita, que o homem estava em um estado de perfeição. E é interessante como na visão grega, né, ou seja, a visão muito antiga grega, tudo aquilo que é palpável, tudo que é sólido, tudo que se vê é imperfeito. E tudo que é espiritual e que não se vê é o perfeito. Ou seja, a ideia é perfeita e o produto é imperfeito. Aí eu fico pensando, Deus, tendo criado todas as coisas, é claro que ele criou exército de anjos, né? Mas para formar o homem,
ele faz de forma diferente, né, com a palavra façamos o homem conforme a nossa semelhança, segundo a nossa imagem. E o texto diz que ele tomou do barro, do pó da terra e formou o homem. Alguém até vai ficar será que Deus pegou, né? Porque Deus é espírito. A Bíblia fala da mão de Deus, dos olhos de Deus, mas tem uma palavra certa para isso na teologia, né? E às vezes as pessoas ficam perguntando, será que foi um vento? Será como foi? Eu não sei. Eu só sei que a palavra diz que Deus tomou do barro, fez o homem, soprou-lhe nas narinas e deu-lhe vida. E ele passou a ser um ser vivente. Aí dentro de toda essa bonança, dentro de toda essa frugalidade, diante de devia ser havia um aspecto maravilhoso ali até na recepção do ar, porque deveria ser um lugar ideal, com temperatura ideal, com frutas ideais, né? Mas havia no meio do jardim, aí eu me pergunto, por que Deus colocou exatamente no meio do jardim duas árvores principais que iria denotar o destino do homem: a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Então a serpente, que é Satanás, a Bíblia diz que era um ser feito por Deus e tinha os seus atributos de beleza, né? E chega e se insinua para a mulher, né? E diz e faz uma pergunta: por que ela não pegava daquela fruta do meio do jardim? E a mulher diz: há uma ordem que nós não podemos nem mesmo tocar, né? A palavra de Deus não foi essa. Era que não podia comer. E nós não podemos nem tocar, nós morreremos. E a partir daí, imagino eu, não está escrito, mas imagino eu que a mulher começou a observar aquela árvore mais atentamente. Sabe por quê? Porque o texto seguinte diz que ela olhou e viu que ela era boa para o paladar, ou seja, ela deve ter sentido o aroma daquela fruta. E às vezes, irmãos, no seminário de teologia, tem uns camaradas aí querendo inventar coisa, botar tomada no focinho de porco, sabe? Eu acredito que esse texto aqui, havia um Adão, havia uma Eva e havia um jardim. Isso é literal. Sabe por quê? Porque quando nós lemos esses primeiros 5 livros, o Pentateuco, esse livro foi escrito por Moisés. Outras coisas que chegam para nós, que esse livro não foi escrito por Moisés, né? Foi compilado na época do cativeiro. E, para mim, não é besteira. Foi Moisés que escreveu esses livros. E o contexto de Moisés escrevendo esses livros, sabe qual era? Israel saindo do Egito com muito poder, passando pelo mar, que se abre, né? E eles passam com o pé enxuto, atravessam, Faraó e o seu exército é destruído, eles louvam a Deus, mas por causa da rebeldia passa 40 anos vagando no deserto, o que eles levariam de 15 a 30 dias para chegar no seu objetivo, eles passam 40 anos pela desobediência. Então agora, nessa hora que Moisés está escrevendo, não só o Gênesis, mas todo o Pentateuco, ele estava vendo aquele povo todo, olhando para Canaã e vendo que havia muita idolatria, havia muita perversidade, e a preocupação no coração do profeta de Deus, que via com os olhos de Deus, percebia como Deus, ele olha e vê e sabe, e começa a entender que será fácil
esse povo sair da presença de Deus. Porque eram muitos deuses, eram muitas rebeldias, eram coisas terríveis, né? A gente estudando a história dos hititas, dos filisteus, a gente descobre coisas realmente pavorosas. Então Moisés escreve e compila tudo isso e reforça algumas coisas, é como se ele estivesse ali próximo ao Rio Jordão e começa a dizer certas coisas e ele leva o povo a entender o porquê da criação, o porquê que eles deveriam temer a Deus, o porquê eles só poderiam crer em um Deus que não há outro igual. Vocês podem reparar que no texto ele não dá nome ao sol e nem dá nome à lua. É apenas luzeiro maior e luzeiro menor, para que não houvesse adoração nem ao sol e nem à lua, nem qualquer elemento que eles vissem. Então ele começa a dizer da tentação. E ele fala que a mulher, enganada pela serpente, pegou do fruto que parecia bom, deu ao seu marido e comeram. E a palavra era que se comessem morreria, mas a serpente disse: não, vocês não morrerão. Deus falou-lhes isso porque no dia em que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Esse é o problema. Esse é o problema da visão humana das coisas. Esse é o problema da idolatria. Esse é o problema da ganância e da falta de amor. Porque, na verdade, aquele fruto estava ali e o não comer dele era dizer: dependemos de Deus. Precisamos de Deus, porque o bem e o mal estava com Deus. Então, se Deus diz para mim não comer e eu não como, isso é bom. Mas se Deus diz para não comer e eu como, isso é mal. Ou seja, agora o homem assume essa responsabilidade de saber o que é certo e o que é errado. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. E a partir daí os seus olhos se abrem, eles veem que estão nus, levam aquele sermão do Todo-Poderoso, né? E vocês vejam que ali já começa a grande crise da humanidade. Porque agora o homem está por si. Ele não pode mais dizer: eu estou debaixo da vontade de Deus. Tanto é que ele é expulso do jardim e passa a trabalhar a terra da qual ele foi tirado e com sacrifício comeria o pão. Porque agora não haveria mais esta condição de dizer: Deus é o que me abençoa, eu confio em sua palavra. Só que esse povo que sai do Egito e entra nas cidades prometidas da antiga Palestina, me foge agora o nome, Canaã. Esse povo entra e, como foi dito a palavra, eles tomam quase todas aquelas áreas. Ficaram apenas poucas áreas, mas não dominaram tudo por causa da sua covardia e do seu cansaço. E com isso, cria-se um misticismo, uma idolatria da qual o Moisés temia, de forma que, de tempo em tempo, Deus tinha que levantar juízes para que o povo fosse liberto. E quando passava um tempo, eles voltavam novamente para a idolatria, e Deus novamente fazia com que os seus opressores viessem sobre ele, e Deus levantava outros homens, e vai assim até a chegada de Jesus.
Aí a gente vê uma coisa diferente. Porque o homem lá no Éden, com toda a benesse, ele resolve ficar por sua conta, de decidir o que é bom ou ruim. Mas agora nós vemos Jesus de Nazaré, o homem, sendo levado para o deserto para ser tentado. E ali ele decide e diz que é a vontade do Pai que deve ser feita. Irmãos, é interessante a gente ver isso, porque a gente deixa de ver certas coisas, principalmente nós que somos pentecostais, que cremos nos dons. Nós nos envolvemos às vezes no invólucro que nos deixa como que anestesiado, não vendo essas coisas que são pertinentes. Porque com a mesma palavra que a antiga serpente, que Satanás chega e fala para a mulher, é exatamente o que havia no seu coração quando ele disse: subirei até onde está o Altíssimo e estabelecerei o meu trono. E a mesma coisa ele aplica para a mulher e para o homem, porque no fundo a realidade de toda aquela história era querer ser igual a Deus. E às vezes nós esquecemos de olhar em volta. Às vezes nós esquecemos as análises e os pensamentos que fazemos, porque o que nos circunda ultimamente no século 21 é o homem querendo ser Deus. Seja por qualquer que seja o motivo, e até aparenta uma questão especial: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus seja comigo, mas o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, é esquecido. Porque a mesma síndrome de Lúcifer é o que está operando mais uma vez. E vocês vejam que Jesus, como diz lá em Filipenses, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou, e agora é como que ele invertesse a situação. O homem quer ser igual a Deus, então o Deus agora é homem. Irmãos, quão profundo que é isso. Quão profundo que é isso, porque na verdade, quando procuramos ofuscar aquilo que Deus determina para mim e para você, isso é nos mínimos detalhes, das mínimas coisas, nós dizemos com os nossos atos, nós dizemos com a nossa aparência, nós dizemos às vezes, como disse Foucault, com as próprias palavras, que queremos ser igual a Deus, queremos ser Deus. Mas a própria palavra nos diz que não há outro como o Senhor Jeová. Agora eu vou ler um outro texto para você, para nós. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios. Na carta aos Efésios. Essa minha Bíblia, eu já estou desconfiando que ela está ficando com a letra muito pequena para mim. Ou eu faço outro óculos, ou eu compro outra Bíblia. Efésios, no capítulo 5, diz assim: Paulo, após dar vários conselhos aos da igreja de Efésio, ele fala sobre a unidade do corpo, ele fala sobre
a ação de graça e oração. E aqui no 5 ele faz um ressalvo dizendo assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Agora nós vemos um texto que diz para nós sermos igual a Deus. Mas, pregador, como pode isso? Você acabou de dizer que é o grande pecado, é o grande motivo dos males do mundo e da religião. Por que não dizer isso? Que é querer ser igual a Deus. Mas o texto diz para nós sermos igual a Deus. Não no seu poder, não na sua glória, não na sua majestade, mas na sua forma de amar, na sua forma de se doar, na sua forma de se apresentar como um sacrifício vivo para a nossa salvação. Então, queridos, agora nós vemos sendo destronado todos os castelos de Satanás, porque na verdade o que ele quer é isso, nos mínimos detalhes. Basta nós fazermos uma coisinha que seja assim, nós já olhamos de nariz empinado e dizendo que o mundo jaz no maligno e que somos melhores que todo mundo. Na verdade, nós temos que ser igual a Deus, sim. Nós temos que voltar, é como retornar ao jardim. Sabemos que um dia isso há de acontecer, porque quando ele vier, a Bíblia diz que nós seremos igual a ele, e seremos vistos por ele, e veremos a ele. Agora o problema é querer ser Deus na sua glória. A Bíblia diz que ele não dá a sua glória a outrem, não existe isso. O que ele quer é que nós sejamos imitadores. Interessante que o texto aqui é forte, porque Paulo já disse, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitem a Cristo. Mas aqui ele fala, portanto, sejam imitadores de Deus. Aqui é o limite. A vara subiu e subiu muito, porque nós temos que lidar com essas peçonhas malditas que às vezes nos tira da presença de Deus, e às vezes num simples pensamento, numa simples ação, num simples olhar atravessado. Irmãos, eu fico pensando comigo, sabe, Júnior? Eu fico pensando comigo quanto nós deixamos de abraçarmos aquilo que é de Deus. Eu digo sem medo de errar, irmãos. Sem medo de errar. Eu tenho muitos amigos lá fora, crentes e não crentes. E considero todos vocês, meus irmãos amados, todos, sem exceção. Mas eu sei que eu não sou unanimidade. Eu sei que o meu jeito, às vezes, não agrada a todo mundo. Eu tenho certeza disso. Mas, graças a Deus, esse é o meu jeito, porque eu não trato ninguém sem educação, sem amor e sem a forma própria de ver a vida. Porque a vida não é um brinquedo. A vida não é uma brincadeira. E agora nós vemos um texto dizendo para mim e para você, comedor de feijão e de macarronada, que nós temos que sermos imitadores de Deus. Essa é a palavra. Seja imitador de Deus. Pare de fazer de conta.
pare de dar desculpa, pare de inventar coisas que está só na tua cabeça, porque o Espírito de Deus que conhece todas as coisas, ele sabe fazer a divisão exatamente de alma, espírito e medula. Ele sabe quando eu começo falando uma coisa e é verdade, e a partir daqui é mentira, ele sabe disso. Então, queridos, a proposta do diabo lá no Éden, ele tira o homem do lugar mais aprazível que se pode imaginar. Eu imagino a diversidade de frutas. Eu imagino a diversidade de coisas maravilhosas. Adão não trabalhava, Adão se divertia. Mas agora, por querer ser igual a Deus, não imitador de Deus em bondade, em amor, em misericórdia, mas por querer ser Deus na visão satânica, que disse que seus olhos serão abertos e você verá tal qual Deus, e viu mesmo. Viu a condenação que estava pronta. É claro que no capítulo 3 nós já vemos Deus dando uma palavra dizendo que ele não prevaleceria, porque seria levantado um justo que daria a sua vida por nós. Eu vou encerrar, eu queria ouvir música, mas eu queria ler ainda um texto. Os irmãos podem já se preparando para louvar a Deus, que nós vamos fechar com um louvor. Mas eu queria ler aqui a primeira carta de João, no capítulo 1, quando diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, isso verdadeiramente a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos manifestou. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que você também tenha comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Escreveremos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. E que através desses testemunhos, desta vida que João está falando aqui, que ele viu, o mundo olhe para nós e reconheça que existe um Deus, que é todo-poderoso, inigualável,